Boa noite, professora. Nós somos do grupo Que Não É, Não É, e o tema sorteado para a gente foi escolemização. Os integrantes do grupo sou eu, Ana Beatriz, a Mariana, o Johnny, o Igor e a Letícia. E hoje quem vai apresentar sou eu e a Mari. Nós escolhemos aquelas duas imagenzinhas ali no canto direito, justamente para poder elucidar bem o que é o processo de escolemização, que é justamente a eliminação do quantificador existencial. Então, a gente usou uma tesoura justamente para mostrar isso, né? O corte do quantificador existencial na expressão. Então, inicialmente, nós vamos conceituar escolemização. Então, a escolemização ela é um processo na lógica de predicado que permite eliminar os quantificadores existenciais presentes em uma forma lógica. E isso acontece por meio da substituição, né, das variáveis existenciais presentes por funções específicas que dependem apenas das variáveis universais que estão presentes ali. Nós criamos um algoritmozinho, né, para a gente poder explicar de maneira sequencial como que acontece a implementação da escolemização. Então, inicialmente, a gente colocou essa fórmulazinha aqui, que é a fórmula inicial. Então, nessa fórmula, a gente tem um quantificador existencial que afirma, né, a presença, que afirma a existência de algum objeto que satisfaz a propriedade P. E também a gente tem um quantificador universal, que é o para todo y, que garante que a propriedade Q ela é verdadeira para todos os y. E agora a gente vai começar o processo, né, de aplicação da escolemização, para poder eliminar o quantificador existencial. Então, o primeiro passo é a gente identificar o escopo do quantificador existencial. Nesse caso, o escopo dele é a fórmula Px. O passo 2 é a gente introduzir a função escolhe. Então, a gente vai introduzir uma função escolhe, chamada escolhe, que depende da variável existencial x. Essa função, ela recebe x como um argumento e retorna um valor específico. O passo 3 acontece a substituição das variáveis existenciais. Então, a gente vai substituir todas as ocorrências da variável existencial x pela função escolhe. E é isso que a gente faz aqui, né? A gente tem a fórmula original, a gente observa que a fórmula original ela foi transformada, né, em uma fórmula equivalente, que é essa daqui, só que a diferença é que essa expressão, a nova expressão, ela não tem o quantificador existencial. E a gente pode observar também que o quantificador universal da expressão, ele permanece inalterado, porque o foco da escolemização é justamente eliminar o quantificador existencial. Então, o quantificador universal, ele permanece o mesmo, nada é alterado nele. E outra coisa também que é importante a gente ressaltar é que o nome função escolhe, ele foi usado no nosso algoritmo aqui só por convenção, mas esse nome da função, ele pode ser substituído por qualquer outro termo que seja conveniente no contexto. Então, a pessoa pode escolher, né, um nome que atenda às necessidades dela e que deixe o problema mais fácil, né, de conseguir visualizar. Então, agora eu vou explicar eu vou dar, na verdade, um exemplo prático sobre isso. A Ana falou mais ou menos como funciona na prática, e aí eu vou dar um exemplo prático como a gente pode aplicar a escolemização. Então, nesse exemplo, temos duas premissas. A premissa número 1, existe um estudante que gosta de matemática. Premissa número 2, todo estudante que gosta de matemática estuda todos os dias. A partir dessas duas premissas, queremos tirar uma conclusão com um quantificador universal. Só que aqui a gente tem um quantificador existencial e aqui um quantificador universal. E como a gente já viu na sua aula anteriormente, não podemos, de um existe e um para todos, não podemos concluir um para todo, mas podemos usar a escolemização para transformar essa primeira premissa em um quantificador universal com uma função com a característica da premissa, que foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, após a escolemização, a premissa número 1 ficou: para todo estudante existe uma função g de estudante que indica que o estudante gosta de matemática. E vale ressaltar também o quê?
O nome da função que demos foi g de estudante. O nome que a função que a Ana deu no exemplo anterior foi scoring de x. Então, como foi dito, não necessariamente não tem um nome universal para as funções de scoring. Você usa o nome em que couber melhor dentro do contexto que você está usando. Então, o nosso contexto aqui, o nome da nossa função é g de estudante. E aí, a nossa premissa número 2, ela continua a mesma, porque ela já está com um quantificador universal. Então, todo estudante que gosta de matemática estuda todos os dias. Agora, após a escolemização, eu posso pegar essas duas premissas e tirar uma conclusão com um quantificador universal. Então, eu tenho para todo estudante uma função g de estudante que indica que o estudante gosta de matemática, e eu tenho todo estudante que gosta de matemática e estuda todos os dias. Eu juntando esses dois, eu consigo pegar todo estudante estuda todos os dias. Então, eu consegui tirar a minha conclusão universal. Agora, para fins de motivação e até curiosidade, a gente pesquisou por que precisamos da escolemização, principalmente na complexidade computacional. A questão é a seguinte: a lógica de segunda ordem ela é mais complexa e difícil de ser utilizada em sistemas computacionais. Para isso, podemos usar a escolemização para transformar essa lógica de segunda ordem em uma lógica de primeira ordem, igual a gente fez no exemplo, igual a Ana explicou. E nessa fórmula de primeira ordem, ela se torna mais fácil e acessível de ser analisada e manipuladas. Sobre a aplicação, né, nós escolhemos uma área específica que a escolemização tem uma aplicação importante. Então, nós estudamos a área, né, da inteligência artificial, que é uma área que a gente vai explorar também ao longo do curso. Então, a escolemização, ela pode ser usada em domínios específicos da inteligência artificial. No caso da representação de regras de produção, por exemplo, nós podemos aplicá-la para tornar as estruturas de regras mais simples. Então, a gente elimina os quantificadores existenciais e, com isso, a gente deixa o raciocínio lógico mais eficiente. Então, de maneira geral, aplicar a escolemização facilita a resolução de problemas lógicos em sistema de inteligência artificial. E isso permite que a gente consiga aplicar técnicas de inferência automatizadas. Então, né, quanto mais rápido esses problemas lógicos forem resolvidos, quanto maior for a eficiência, né, da resolução desses problemas, maior vai ser, por consequência, a eficiência geral do sistema e, por fim, ele vai conseguir lidar com um volume, né, com um número maior de dados e também vai conseguir responder mais rapidamente esse volume de dados. E isso é muito importante para a gente conseguir evoluir no universo tecnológico, porque a gente tem tecnologias cada vez mais preparadas para conseguir receber, né, atender mais demandas e num tempo mais curto. Então, isso é muito importante para a gente conseguir evoluir tecnologicamente. Então, a conclusão do nosso trabalho é, essencialmente, a escolemização permite transformar afirmações existenciais em afirmações universais, como vimos nos exemplos que mostramos ao longo do trabalho, tornando-as mais fáceis de manipular e analisar dentro da lógica matemática e também dentro da lógica computacional.